no final da minha adolescência, eu cruzei com esse nome. Não me lembro qual foi a primeira vez, mas não sei se foi numa enciclopédia ou em alguma reportagem ou artigo, e fiquei imediatamente curioso sobre ele. Só que o tempo passou, eu fiquei envolvido em outras pesquisas e não fui adiante em saber mais sobre Leonardo da Vinci. Mas sempre me surgia a vontade de me aprofundar, de saber quem realmente foi Leonardo da Vinci. Aí num belo dia, ainda nos anos 70, acredito, eu vi uma réplica de sua pintura mais famosa, Mona Lisa, numa loja de gravuras, né, que vendia gravuras, e resolvi observar a pintura com atenção e meditar ao mesmo tempo sobre a lenda que era esse quadro de Leonardo da Vinci, né? Então eu fiquei ali observando, olhei fixamente, aquele olhar meigo, triste e o leve sorriso, aquele sorriso contido que é famoso nas análises que fazem do quadro. Eu fiquei ali por alguns minutos, aí um senhor se aproximou e também deteve ali para admirar a pintura, né? Olhou para mim então e disse: "Você sabia que esse quadro já foi roubado e quase perdido para sempre?" E eu respondi: "Não." Aí olhei mais uma vez para o quadro e voltei a olhar para o homem e disse: "Como assim foi roubado?" E o homem explicou: "Em 1911, se não me engano, disse ele, foi roubado e ficou mais de 2 anos perdida. E só foi resgatada quando o ladrão tentou vender o quadro, né? Então alguém avisou a polícia e ele foi preso. E assim o quadro foi recuperado. Ele estava no Museu do Louvre e voltou para o Museu do Louvre em Paris. E eu achei incrível essa história, eu desconhecia, aliás, desconhecia muita coisa sobre Leonardo da Vinci. Só que naquele dia mesmo, no início da noite, fui à biblioteca, depois do trabalho, e pesquisar, procurar livros que falassem sobre ele, né, uma biografia, qualquer coisa que me desse mais esclarecimento sobre quem foi o famoso Leonardo da Vinci. Uma coisa pouco que eu li sobre ele, eu já percebi que muito da sua personalidade se encaixava na minha vida, naquele desejo de saber de tudo, e assim a curiosidade, né, o conhecimento diverso dele, né, porque ele sempre foi considerado um polímata. Aliás, foi nessa leitura que eu descobri a palavra polímata, que eu desconhecia, até então eu desconhecia, e até achei que ela se encaixava bem no meu desejo de estudar, de saber de tudo, né, de querer conhecer de tudo, independente de disciplinas ou categorias científicas. Eu sempre queria aprender as coisas. Só que eu fui observando o meu comportamento e percebi que a palavra polímata tem um sentido mais amplo do que realmente era o meu objetivo. E, na verdade, eu era um generalista, né? Pode-se dizer que eu era um generalista. Aquela pessoa que entende de tudo um pouco, mas acaba não sendo muito bom em nada, né? Que é o meu caso. Pelo que li, Da Vinci era um pouco do que sou, embora era desorganizado, começava alguma coisa e nunca terminava, passava de um assunto para outro, sem concluir o que estava estudando ou fazendo. Só que, diferente de mim, Da Vinci era um dos maiores pintores da Renascença, se não o maior.
Ou seja, apesar de sua crônica procrastinação, era tão genial que com pouco trabalho ele criava obras-primas, né? Que são perfeitas e imortais, como o Mona Lisa e aquele da Ceia, né? Também, que é muito famoso. E não esquecendo que ele era um polímata, ele foi então pintor, engenheiro militar, matemático, inventor, físico, anatomista, né? Ele pesquisava corpo de cadáveres de pessoas mortas, ele abria e observava os órgãos e descrevia o que estava vendo. E também foi arquiteto e escultor. Mas eu não quero aqui demorar muito nas pessoas famosas, né? Os reconhecidamente polímatas, né? E mais evidentes na mídia ou mesmo no meio acadêmico. Porque, na verdade, o propósito de fazer esse vídeo foi exatamente de destacar a importância de buscar conhecimentos praticamente sem limites, né? O mais diverso possível, e dentro da visão da polimatia, né? De conhecimentos né, de todas as disciplinas das ciências humanas e físicas, né, as chamadas ciências exatas. E quem pratica a polimatia é o famoso polímata. E ela se define como aquela capacidade que uma pessoa tem de adquirir conhecimentos e habilidades em diversas áreas do conhecimento humano. Tais como artes, né, filosofia, as ciências físicas, matemáticas, ciências exatas em geral e também das ciências humanas também em geral. E pelo que eu pesquisei, a palavra vem de polímatos ou polímates, do grego, né, que significa aquele que sabe muito, aquele que aprendeu muitas coisas. Então até eu também me identifico nisso. Aliás, no YouTube existem muitos vídeos sobre a polimatia, né, como ser polímata, tem bastante vídeos lá. Só que da minha parte, aqui, eu vou me restringir à experiência que tive no mundo, nesse mundo da busca de conhecimentos, na verdade, na tentativa de saciar minha extrema curiosidade por tudo. E ser polímata não era meu objetivo, embora me agradasse esse lado de tentar aprender muitas coisas. Meu foco era aprender a viver. Grosseiramente dizendo, era não ser burro, não ser manipulado pelos outros, não ser enganado por espertalhões e mal intencionados. Mas a polimatia é uma qualidade de poucos, e normalmente gênios. São pessoas fora do normais, né? Que não é o meu caso. Além de Da Vinci, tivemos muitas outras grandes figuras da história e que foram considerados polímatas. Por exemplo, começando lá atrás, Aristóteles, Isaac Newton, Nikola Tesla, Benjamin Franklin, Michael Faraday e até mesmo o nosso querido e injustiçado Dom Pedro II. Ele é considerado também um polímata, tinha uma imensa cultura. Mas tem muitos outros e a lista é enorme, não cabe aqui descrever. Mas só que eu queria falar de dois polímatas que estão mais ou menos fora do circuito tradicional dos estudos acadêmicos regulares. E eu acho importante que eles são exemplos dessa busca incansável, dessa curiosidade incontrolável que muitas pessoas têm e que levam a estudar de tudo, a pesquisar, a aprofundar no conhecimento tanto da natureza como da vida humana. Então esse fenômeno que a gente resume nessa palavra polímata leva a gente a, digamos assim, admirar as pessoas que também têm a mesma característica. E então
eu vou falar de duas pessoas que nem todo mundo conhece. Principalmente uma delas, eu acho que muito poucas pessoas conhecem, que é o Jagadish Chandra Bose. Esse senhor nasceu em 1858 na antiga Índia Britânica, né? Hoje é Bengala, se não me engano, e ele faleceu em 1937. E ele foi reconhecidamente um polímata. Ele era físico, biofísico, biólogo, arqueólogo, botânico, escreveu até ficção científica. E, inclusive, foi um dos inventores do rádio, antes de Marconi. E também criou um detetor de ondas eletromagnéticas e desenvolveu, inclusive, um rádio que gerava ondas eletromagnéticas e lançava no ar, e fez inclusive experimentos com testemunhas e provou que o sistema dele funcionava. Aí, com um certo tempo depois, ele deixou a física meio que de lado e foi se dedicar ao estudo das plantas. Foi aí que ele me chamou a atenção, né? Porque é uma coisa que eu também sempre tive muita curiosidade, sempre observei muito. E gozado que isso aconteceu quando ele acidentalmente esbarrou numa planta, que no Brasil chamamos de sensitiva, ou dormideira, aquela que se fecha quando é tocada. A partir daí, ele passou a perguntar a si mesmo: qual a relação entre o mundo animal e o mundo vegetal? E em suas pesquisas descobriu que as plantas reagem ao meio ambiente. Reagiam, né? No caso das pesquisas deles, que elas tinham sensibilidades, respondiam ao toque, e que elas não eram de forma alguma estáticas, mas se moviam, respondiam à luz, à temperatura, ao som. E inclusive criou um aparelho chamado crescógrafo, que ampliava milhares de vezes o movimento das plantas, o comportamento delas, né, detectando qualquer mudança, por menor que fosse. Defendia que elas não se diferenciavam tanto dos animais, que elas tinham um sistema nervoso rudimentar, sentiam prazer, dor, cansaço. E a filosofia de Bose, ele tinha uma virtude, né? A sua filosofia era da defesa da democratização e universalização dos conhecimentos que ele estava adquirindo, né? No que ele estava envolvido. E ele acreditava que a difusão dos conhecimentos científicos era uma forma de termos um mundo melhor. Dizia ele com convicção: procurei associar permanentemente o avanço do conhecimento à sua mais ampla difusão cívica e pública possível. E isso sem quaisquer limitações acadêmicas. Daqui em diante, para todas as raças e línguas, tanto para homens quanto para mulheres e para todos sempre. Então, ele, como era um cientista, digamos assim, da periferia, né? Um cientista que nunca se encaixou totalmente no mainstream científico, que na época era meio que concentrado na Inglaterra, né? Inclusive ele estudou na Inglaterra, ele fez sua pós-graduação na Inglaterra e sempre enfrentou muitos preconceitos por ser indiano. E outra coisa, eu gosto de meditar sobre um outro pensamento dele que é muito interessante. Ele dizia: o verdadeiro laboratório é a mente, né? O verdadeiro laboratório é nossa mente, onde por trás das ilusões descobrimos as leis da verdade. Vale a pena meditar sobre essa declaração de Bose. E em homenagem, e ele ficou famoso de qualquer forma, apesar de todos os preconceitos. E em homenagem a seus trabalhos científicos, uma cratera na Lua foi batizada com seu nome. O curioso e até engraçado é que Bose ficou popularmente conhecido, né, como o homem que escutava as plantas.
E nos dias de hoje, o criador da neurobiologia vegetal, o cientista italiano Stefano Mancuso, reconhece o trabalho de Bose, e como pioneiro inclusive, e vai até além no estudo, que prova que as plantas não são organismos passivos, assim comumente se acredita. Bem, era isso. Agora vamos falar de Helen Keller, outra personagem excepcional do mundo dos polímatas. Helen Keller nasceu no estado de Alabama, Estados Unidos da América, em 1880 e faleceu em 1968. Então ela praticamente já pertence ao século XX, né? Da transição entre o século XIX e o século XX. Quando ela tinha 1 ano e 8 meses, ficou doente, com febre muito alta e descontrolada, e quase morreu, mas se recuperou. Só que teve graves sequelas, né? Ficou surda e cega, e consequentemente não aprendeu a falar normalmente, né? Exatamente porque era surda. Hoje se acredita que Keller teve possivelmente escarlatina ou meningite, mas na época a medicina ainda não foi capaz de descobrir o que afetou ela. Então, sem poder ver, sem poder ouvir, o seu mundo parecia que seria uma eterna noite escura pelo resto da vida, né? Só que não foi isso que aconteceu. A família dela não era rica, mas assim, possuía um bom nível de vida e tinha condição de empenhar dinheiro para dar uma educação especial, né, à filha. De qualquer forma, os primeiros 6 para 7 anos de vida de Helen foi um mundo de silêncio, escuridão, a não ser as poucas imagens imaginadas das formas das coisas que ela desenvolvia através do tato. Também experienciava sabor e cheiro, né? Só que tudo num mundo de total escuridão e silêncio, né? Aí, perto dos 7 anos, uma professora especializada em educação de surdos mudos foi contratada pela família para ensinar Helen a se comunicar o máximo que pudesse. E essa professora se chamava Anne Sullivan. E com ela a vida de Helen se transformou incrivelmente. Para encurtar a história, em pouco tempo aprendeu a ler em braille, depois aos 10 anos aprendeu a falar e a escrever, frequentou escolas e em 1904, aos 24 anos, se formou, recebendo o seu diploma de bacharel em filosofia. Foi a primeira mulher no mundo a ser formada sendo surda-muda. Aliás, antes de se formar, Helen já se tornara escritora. Em 1902, publicou sua autobiografia, nos seus primeiros anos de vida, e assim oficializou a sua aventura no mundo da literatura. Ao todo, publicou mais de 10 livros. Helen lia muito. Pedia para que transcrevessem livros para o braille, para que ela pudesse ler, né? Porque ela não conseguia ler um livro normal. Além de ler em braille, aprendeu a ler textos em francês, alemão, grego, latim e adquiriu então uma cultura imensa. Poucos anos depois de formada, Helen já era uma celebridade. Viajava por todos os Estados Unidos dando palestras e apoiando as organizações de deficientes. Depois do final da Segunda Guerra Mundial, Helen passou a visitar outros países pelo mundo, em sua campanha para angariar fundos para a educação de pessoas especiais como ela. Ela visitou quase 40 países, inclusive o Brasil. Ela esteve no Brasil em 1953. Veio a convite do governo brasileiro e de outras entidades. Fez palestras em várias instituições, sempre incentivando a criação de organizações de apoio e educação dos surdos mudos.
Sua campanha propiciou mudanças significativas, ou mudanças iniciais praticamente, né, na legislação brasileira para a inclusão dessas pessoas. E o que eu achei incrível em Keller é o fato de que, em condições normais, sua vida seria de uma monotonia extrema, sem poder ver o mundo, sem poder ouvir vozes, canto de pássaros, os barulhos, os uivos dos animais, o barulho da natureza, né? Barulho da chuva. Ela não ouvia nada. Então, para ela o mundo era simplesmente um silêncio total. Enfim, sem olhos e ouvidos, ela aprendeu a ouvir à sua maneira. E até aprendeu a falar. E com isso ela conquistou o mundo. Acabou sendo considerada a mulher mais célebre e mais impactante do século XX. E deixou um legado nesta frase: a vida é uma aventura audaciosa ou não é nada. A segurança é geralmente uma superstição. Ela não existe na natureza. E para quem vê, mas não sabe ver, ouve, mas não sabe ouvir, Ellen disse: as melhores e mais lindas coisas do mundo não se podem ver e nem tocar. Elas devem ser sentidas com o coração. Ela sabia o que estava dizendo, né? Uma pessoa que não podia ver e nem ouvir, sentir as coisas com o coração era tudo. Aliás, está disponível no YouTube, legendado, o filme O Milagre de Anne Sullivan, sobre a vida de Helen Keller, sua professora. Vale a pena assistir. Para terminar, volto à questão da busca de conhecimentos da vida. Meu objetivo nunca foi tão ambicioso para chegar a ser um polímata, né? Mas foi suficiente para me fazer trilhar assim, pelos caminhos da busca da sabedoria, principalmente a sabedoria de viver, porque eu estou sempre querendo aprender as lições que a vida dá, incluindo leituras, pesquisa de sempre novos saberes. E eu faço isso desde os 17 anos, né? Confesso que ainda estou longe de ser um sábio das coisas da vida. Mas, como sou persistente, quem sabe amanhã estarei um pouquinho mais sábio do que era ontem. Bem, se gostou desse vídeo, dê o seu positivo, se inscreva ou se ainda não está inscrito e me acompanhe no próximo vídeo. O título será Quanta Força tem a Força de Vontade? Será uma análise cética dos livros de autoajuda e das palestras motivacionais. Aguardem. Até breve.